Olá, eu sou Isabel de Albuquerque e esse é o nosso Behavioral Compliance Talks, um espaço livre e informal que eu e os meus amigos Gabriel Cabral e Renato Capanema idealizamos para conversarmos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. Hoje, essa nossa conversa vai ser sobre duas iniciativas muito interessantes que se encaixam no pilar comunicação dos nossos programas de compliance. E para nos contar sobre essas iniciativas, que inclusive renderam um prêmio à Berge em 2021, nós convidamos o querido Reinaldo Goto, que é o Chief Compliance Officer da BRF, pai de um casal de filhos, tem pós-graduação em marketing e gosta muito de correr e de jogar beisebol. Goto, seja muito bem-vindo ao nosso BC Talks. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente hoje. A gente está aqui super curioso, né, para ouvir sobre essas duas iniciativas tão criativas que fazem parte desse plano anual de comunicação de compliance aí da BRF. Então, conta um pouquinho para a gente, né, sobre essas iniciativas, sobre eventuais desafios que você enfrentou ao longo do caminho, seja antes, durante ou depois da implementação dessas iniciativas aí na BRF. Bem-vindo. Muito obrigado, Isabel. Sempre um prazer falar contigo, tá? Muito legal aqui compartilhar esse espaço com o Renato e com o Gabriel também. Queria parabenizar demais vocês, tá, pela publicação do livro, muitos, né? Eu acho que ele retrata, né, coisas que às vezes de uma maneira intuitiva, né, nós fazemos, né? Mas é uma bibliografia bastante interessante, né? E é muito interessante, né, participar desse processo, vamos dizer assim, tá? Relacionado a ciências comportamentais tão importantes para o nosso sistema de integridade, né? E aí, né, só para ilustrar um pouco, né, tem três passagens muito interessantes do livro que, de uma maneira intuitiva, nós utilizamos no nosso sistema de integridade, né? Então, no livro, por exemplo, vocês falam uma coisa que, às vezes, até cria um certo mal-estar para os compliance officers, né, que 2 olhos, às vezes, veem melhor do que 4, né? Por quê? Né? Porque nós temos essa neura, vamos assim, pela questão do controle, né? Então, o princípio do controle da supervisão. Só que no nosso na formação, vamos dizer assim, tá, dos compromissos da BRF, né? Nós definimos, tá, 3 grandes compromissos: integridade, segurança e qualidade, né? E quando nós definimos esses compromissos, né, algumas coisas em comuns entre eles, né? São substantivos femininos, né? A qualidade, a integridade, a segurança, né? Mas também são itens, né, que dependem necessariamente da atenção de cada um dos indivíduos, né? Então, a gente pode dar um EPI, pode dar um treinamento, tá? Pode ter um excelente técnico de segurança, mas a atitude do indivíduo vai determinar necessariamente, né, a segurança da nossa empresa. Nós podemos ter o melhor sistema de qualidade, os melhores controles, tá? Mas, na hora que a atendente pegar o telefone para responder uma pergunta, tá, uma reclamação do cliente, é ali que necessariamente o cliente vai sentir a qualidade, tá? E assim também como a integridade, tá? A gente pode ter o melhor sistema, o melhor código, melhores processos, tá? Mas, né, nas decisões do dia a dia de cada um dos funcionários, é ali que necessariamente, né, os 2 olhos, né, podem fazer as diferenças, talvez muito mais do que os 4 olhos ou necessariamente a supervisão, tá? Então, quando, né, elaboramos, né, os compromissos da BRF, inclusive com a digital de cada um de nós, vamos dizer assim, tá? Significa que justamente isso, tá? Que cada atitude de cada indivíduo, né, faz necessariamente a diferença para a gente ter segurança em primeiro lugar, qualidade em tudo que a gente faz, tá? E integridade sempre. Outro conceito, o segundo conceito bastante interessante, que também está no livro, bem interessante, né, dos nudes, né, que são aqueles empurrãozinhos, né, aqueles lembretes éticos colocados no lugar e nos momentos corretos, tá? Então, essa é uma das primeiras iniciativas de desdobramento, vamos dizer, né, especificamente no sistema de integridade, no nosso plano de comunicação, tá? Então, aqui sem, né, nenhuma vergonha, tá? Nós nos inspiramos muito nos processos, inclusive, de comunicação da CGU, né? Também parece estranho, né? Porque, assim, a CGU é normalmente conhecida por não ser um órgão um pouco mais duro, né? Mas eles têm esse excelente sistema de comunicação, então, nós utilizamos uma série de frases colocadas em lugares-chave, né? No corredor dos funcionários, tá? Nas salas de reuniões, às vezes até no próprio espelho do banheiro, né? Para algumas reflexões, né, dos nossos funcionários, né, de frases que muitas vezes são utilizadas em alguém que tem seus desvios, tem
tem algumas violações de condutas, tá? Mas justamente para reflexão e para o engajamento contínuo das pessoas também, né? Então, essas frases, né, utilizadas, né, de uma maneira bastante corriqueira também nos nossos treinamentos, tá, trazem bastante reflexões para os funcionários, né? Nas nossas salas de reuniões, por exemplo, inclusive com pessoas externas, né, nós normalmente deixamos uma frase, tá? Nós não fazemos qualquer negócio. Pode parecer até um pouco, vamos dizer assim, incômodo em determinado momento, tá? Mas é justamente, né, o que fala no livro, né, dos lembretes éticos colocados no lugar no momento correto, tá? O terceiro conceito, né, que também está muito bem descrito no livro, né, e também foi muito bem abordado pela minha colega, brilhante colega, né, Patrícia da Uber, tá? Não me fale sobre Sócrates, né? Acho que ninguém tem nada contra Sócrates, né, obviamente, tá? Mas nos treinamentos e principalmente, né, nas nossas comunicações, tá, a gente tentou trazer de uma maneira acessível, né? E como trazemos de uma maneira acessível a comunicação para todos e principalmente para supervisão ou para gestão imediata, né? Muitas empresas utilizam as chamadas pílulas, né? Nós achamos que pílula talvez é uma ideia boa, tá? Mas às vezes você tem que engolir a pílula, né? Ou é um remédio, quando se é alguma coisa ruim, né? Então, mas nós, como somos da área da indústria, né, nós criamos as receitas de integridade, tá? Por quê? A receita, né? Você tem um modo de fazer, se você sair da receita, não vai dar certo, tá? Mas você pode dar algumas pitadinhas de um pouquinho de uma arte específica sua, tá? Para ter o seu jeito de comunicar adequadamente uma política, um procedimento, tá? Então, com as receitas de integridade, tá? A gente tentou trazer uma linguagem acessível, né? Para os mais de 100 mil funcionários que nós temos, tá? As receitas, inclusive, são traduzidas em outras línguas, lembrando que a BRF também tem um grande número de estrangeiros e refugiados trabalhando com a gente, tá? E é uma maneira de a gente traduzir as políticas, que muitas vezes são duras, um pouco chatas, vamos dizer assim, tá? Não me falando de Sócrates especificamente, tá? Mas traduzindo numa linguagem que seja mais acessível, mais palatável para todos, tá? Então, Isabel, acho que esses são alguns conceitos que nós utilizamos, tá? E como eu falei, de uma maneira bastante intuitiva, mas que no livro de vocês está muito bem descrito dentro das teorias, né, das ciências comportamentais, né? Oi, Reinaldo, tudo bom? Olha, que exemplo super interessante, né? Nós podemos observar cada uma das imagens, né? Também vou estar passando aqui para os nossos ouvintes. E um dos pontos que me chamou muita atenção, né? A gente fala muito no livro, como você próprio mencionou, são dos mecanismos de personalização, né? Pessoas honestas se veem como honestas, mas podem criar algum tipo de narrativa interna para não se sentir mal, para não ter não tipo de prejuízo à sua autoimagem. E eu observei ali que a sua seleção das mensagens, né, que foram depois traduzidas em peças, né, de comunicação, elas parecem ser muito bem escolhidas. E você parece falar um pouquinho de como, né, você identificou, pensou, imaginou, ou entrevistou alguém para pegar aquelas mensagens, né? Perfeito, obrigado. Não é algo tão romântico, né, Gabriel? Porque muitas das mensagens ali, né, são respostas, né, de algumas das pessoas que foram entrevistadas e quando justificando, né, o que tinham feito, né, muitas vezes, né, saem essas frases de uma maneira espontânea, né, assim, mas todo mundo faz, né, mas ninguém está vendo, né, mas a concorrência também nossa faz, tá? Então, algumas dessas frases, né, Gabriel, elas foram frutos, sim, tá, de discussões internas, né? Uma que, às vezes, pode gerar uma certa dualidade, assim, nós adoramos bater meta, tá? Nosso dia a dia, tá, impor metas desafiadoras, tá? Né, nós sempre temos que ter meta para bater, tá? Mas a questão de bater meta, vamos dizer assim, tá? Pensando no conceito de sustentabilidade, tá? Não é você bater uma meta de amanhã, tá? Mas sacrificando a questão da segurança, da qualidade ou da integridade, tá? Porque essa meta pode ser batida amanhã, mas ela vai ter um custo muito maior para a gente no médio e longo prazo, tá? Então, essas frases, tá? Elas foram escolhidas em função também, tá, das experiências que nós fomos coletando, né, durante esse período todo. Guto, olha, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, as iniciativas da
as suas iniciativas são incríveis, né? A gente fica muito fascinado como colocar, tirar as ideias do papel e implementá-las na prática. A gente vê e fica feliz de ver compliance officers já avançando para isso, porque é um paradigma, né? A gente tem alguns conceitos na nossa cabeça, as pessoas estão acostumadas, como você disse, 4 olhos, né? Com algum tipo de comunicação, e quando a gente faz coisas diferentes como vocês estão fazendo, eu acho que com certeza chama atenção, né? E cria uma relação de confiança entre os funcionários e a direção da empresa. Acho que essa questão da confiança ela é muito, muito importante. A gente vai finalizando esse BC Talks, porque infelizmente não dá para ficar aqui o dia todo, mas já agradecendo a sua participação e parabenizando pelas iniciativas, eu queria deixar uma última pergunta para você. É sobre a construção das receitas. Como é que vocês fazem para customizar essas receitas? Enfim, eu sou um funcionário que trabalha numa área X. Como aquela receita vai estar acessível para que eu conecte com uma situação específica que eu estou vivendo ou uma atividade do meu dia a dia? Um pouco assim, detalhar um pouco mais o uso das receitas e como as pessoas fazem isso no dia a dia delas. E Guto, olha, muito, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí, Renato, e parabéns no meu trabalho de vocês, né? Eu acho que as receitas, na verdade, elas combinam duas coisas, assim como o nosso programa de comunicação, né? A gente tem uma questão obrigatória, né? Mas não é pelo fato de ser obrigatória que ela precisa ser chata, né? Então, acho que todos nós vamos no cinema ou pegamos avião, né? E tem aquela parte inicial que você, né, sabe que vai ter uma rotina ali de explicação, mas, né, a criatividade também, né, traz um pouco mais de engajamento. Então, nossos planos eles sempre têm uma questão obrigatória, mas muito tentando trazer também o engajamento das pessoas. Felizmente, a gente conseguiu construir aqui uma rede de embaixadores também, que é uma outra discussão que a gente pode ter também, e excelentes empresas também têm desenvolvido programas de embaixadores. Hoje nós temos mais de 300 embaixadores, inclusive estrangeiros também, né? E esses embaixadores, né, são uma fonte contínua para a gente também, né, para trazer as preocupações ou as dificuldades das áreas de negócio, tá? Nós discutimos com o jurídico, com RH também, eles usualmente, tá, eles se apropriam também do próprio modelo das receitas, falando o seguinte: olha, eu precisava inclusive usar o mesmo modelo das receitas para publicar as nossas políticas aqui. Então, acho que trazendo essas plataformas de engajamento, né, eu acho que a gente abre um pouco o canal para que as pessoas também utilizem da sua criatividade, né, e tentem transformar de uma maneira mais palatável, mais amigável para todos entenderem. Nossa, Guto, foi muito bom conversar com você hoje. Muito obrigada por dividir com a gente, né, um pouco dessa sua rica experiência na área do compliance, né, nos contando sobre essas iniciativas tão legais, né, e que certamente vão servir de inspiração, né, para muitos outros profissionais da nossa área. Muito, muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Behavioral Compliance Talks, nosso BC Talks, uma iniciativa da CLU, onde conversamos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar os nossos programas a serem ainda mais efetivos. Esperamos que você tenha aproveitado e até a nossa próxima conversa.